A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre líder carnal versus líder espiritual. Você está no canal Liderança de Excelência, eu sou o evangelista Fernando Moraes. E a palavra se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E o primeiro tópico é: você pode ter dois pensamentos. O primeiro é o pensamento humano. O que acontece com o pensamento humano com relação ao ministério, à obra de Deus? Você começa a achar que você está perdendo tempo na igreja. Você começa a achar que você está construindo império para os pastores, presidentes, porque depois eles que vão receber o parabéns, a honra. Então, você começa também a pensar que na realidade você está perdendo tempo na igreja. Então, isso é um pensamento totalmente carnal e humano. Ou seja, como você vê ali no xizinho, é um pensamento incorreto. Então você também começa a pensar que você poderia estar ganhando dinheiro em um outro lugar, tendo uma renda extra, não, entre aspas, perdendo tempo fazendo a obra do Senhor na igreja. Em contrapartida, nós temos um pensamento de reino. O que é uma visão de reino? Um pensamento de acordo com a Bíblia, um pensamento espiritual. O primeiro ponto é que você está trabalhando para Jesus. Você não está trabalhando para homem. Você está ganhando almas para a eternidade. Então é algo que vai além da nossa compreensão humana. Por exemplo, em uma empresa, quando um cliente morre, eles perdem menos um. Não tem como repor esse cliente porque ele morreu, acabou ali. Não tem mais clientela. Mas no reino, quando uma ovelha morre em Cristo, é mais um. Porque ela está no reino dos céus. Ali o teu galardão foi efetivado com sucesso. Ou seja, você conseguiu contribuir na vida daquela pessoa e ela foi salva. Você foi um instrumento de Deus. E por último, ou seja, o seu trabalho tem um retorno eterno e não temporal. E o próximo tópico é: e o que eu ganho servindo a Deus na igreja? Será que eu estou perdendo um tempo que eu poderia estar investindo em uma outra coisa? E o pensamento humano sobre o que eu ganho servindo a Deus era para eu estar descansando e não aqui na igreja. Outros pensam: nem ganho nada para estar aqui, estou trabalhando de graça, eu sou uma pessoa que faz uma ação social aqui nessa igreja. É um pensamento totalmente humano, secularizado, pensamento carnal. E fazendo um paralelismo antitético, nós temos o pensamento de reino, novamente, o pensamento positivo, o pensamento conforme as Escrituras, que diz que quando eu estou servindo na casa do Senhor, o meu trabalho ele não é vão. Deus irá me retribuir, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele não é injusto e irá nos retribuir, vai nos recompensar de acordo com as obras que nós fizemos. Então, se foi obra ruim, nós vamos receber um galardão no inferno, ou se for uma obra boa, vamos receber galardão no céu. Estou falando aqui de prêmio de Deus, tá? Não estou falando de salvação, que a salvação é através de Cristo Jesus. Então, se eu fui salvo, eu vou receber a recompensa dos céus, mas se eu não fui salvo, eu vou receber o castigo eterno. Tópico 3. Podemos ter duas posturas. Quais são elas? Bom, o que acontece com o pensamento humano com relação à postura? Nós podemos nos achar superior só porque nós estamos em um cargo de excelência, um cargo que é visto por todos na igreja. Nós acabamos achando que nós somos superiores, nós somos melhores que as outras pessoas que estão na igreja. E isso é completamente equivocado. Então o líder começa a se gabar, começa a achar que ele está em uma empresa para conquistar um lugar alto, uma promoção, um título de honra. Então ele acaba brigando com outras pessoas, lutando ali, se esforçando, como se estivesse lutando por uma vaga num concurso, sabe? Que a gente tem que disputar, tem que estudar mais, tem que ter
mais conhecimento específico da área, tem que ter mais aprofundamento em assuntos que são relacionados, então inglês, então tudo isso a gente vai achando que estamos em uma empresa, em uma organização, mas isso é diferente. Na igreja, ao contrário, nós temos que dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. E alguns deles acham até que eles são José do Egito, que o único que está acima dele é o faraó, ou seja, o presidente da igreja. Em paradoxo, nós temos também o pensamento de reino com relação à postura. Como é o pensamento de reino? Entender que o líder, ele foi preparado, capacitado na palavra, nas tribulações da vida, do cotidiano, conhecimento empírico, para estar apto para ensinar e servir aos seus irmãos e não ser superior. Nós estamos aqui em um lugar alto para ajudar o povo. A outra coisa é, nós temos que saber que a glória sempre será de Deus, e não minha, não do pastor e não da missionária. Todo dom, todo ministério, todo resultado vem do Espírito Santo, e nós não somos coisa alguma, como o apóstolo Paulo bem nos ensinou. O outro ponto é que somos levantados para suprir a necessidade do povo, dos irmãos, da igreja. Nós estamos ali para suprir uma necessidade legítima, seja emocional, seja financeira, seja por palavras, por ânimo, assim como Jesus fez, porque Jesus ele veio para servir e não para ser servido. E nós muitas das vezes queremos ser reis, mas nós não somos reis, nós somos servos. Uma pergunta: servir é ser tolo ou tolo é quem não serve? Eis a questão. Primeiro pensamento, vamos com o pensamento humano. Em uma empresa, todos têm suas tarefas. Não gostam de estar ajudando os outros para não se sobrecarregarem e para estarem o mais confortável possível. Ou seja, as pessoas querem estar ali na mordomia, no descanso, enrolando, não tendo muita coisa para fazer, para poder chegar em casa descansado e se gabar dizendo: ai, meu dia foi maravilhoso, nada para fazer, não fiz nada, fiz quase nada no trabalho, foi maravilhoso o trabalho. E o pensamento de reino com relação a servir, ser tolo ou não ser tolo? Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que seguir o exemplo de Jesus, que foi servo. Nós temos que estar sempre servindo à medida do possível. Não é para servir acima das tuas condições. Por exemplo, eu sou casado, eu não posso estar morando na igreja, servindo a Deus 24 horas, porque eu tenho uma esposa para cuidar. E outro detalhe é que servir é servir na necessidade, não nos desejos, porque tem muitas ovelhas que são mal intencionadas e elas não querem ajuda, elas querem suprir as suas necessidades carnais, os seus desejos, impulsos compulsivos de sentir prazer, dopamina. Então, não é para ajudar no prazer, é para ajudar nas necessidades. E é um prazer ajudar, é um prazer dar mais do que receber. Então, a palavra de Deus diz isso, ela está dizendo que é melhor a gente ajudar uns aos outros para que o bem volte para nós, porque tudo que nós plantarmos nós vamos colher. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, se inscreve e que Deus possa te abençoar, você, a sua família, o seu trabalho, suas finanças, sua vida pessoal, sua vida espiritual, emocional, mental, todas as sua vida. E lembre-se, a obra do Senhor não é uma empresa, é o reino de Deus na terra. Deus abençoe. Amém.